tiver um copinho d'água, eu agradeço. E eu estou aqui chegando na base da cambalhota, porque no final de semana eu não me senti muito bem. E aí eu baixei o PS, né? Eu estou em Belo Horizonte, estou residindo e estou trabalhando em Belo Horizonte. Belo Horizonte, inclusive, foi onde eu fundei a Exponentialis, que é essa startup de educação. E eu sou carioca mesmo, né? Inclusive, parte da minha vida é criado aqui no centro da cidade. Então, a minha memória afetiva por esses espaços que a gente percorre quando está andando aqui fora, ela é gigante, né? Porque eram meus espaços de brincar com 8, 9, 10, 11 anos de idade, alguns cantos, né, muito diferentes e outros muito parecidos, né, com o que eram há 40 anos atrás. Não sei se está... Bom, agora acho que sim, né? Melhorou? 1, 2, 3, testando. Como diria meu tio Roberto Carlos, são tantas emoções, tantas emoções. E eu vim aqui para conversar com vocês hoje, na base do atestado mesmo, porque eu acho que o Convergência, ele está se tornando, já se tornou, o grande espaço para a gente poder respirar esses ares de inovação e de modernidade que são necessários, principalmente na área da administração pública, né? Porque a gente sabe que as empresas, de uma maneira geral, as organizações, as corporações, etc., elas têm o seu jeito, normalmente financeiro, né, material, pecuniário, de fazer a modernidade acontecer no tempo e no momento em que ela precisa. E não é necessariamente esse o mesmo rito, e a gente sabe porque está ligado de alguma forma, mais ou menos umbilical, na administração pública, a questão da modernidade, e a gente tem vivido, pelo menos eu tenho identificado ao longo desses 15, 10 últimos anos, vamos colocar assim, né, essa última década e meia, um grande esforço da gente fazer com que a administração pública ela possa também calçar essas sandálias mais Jetson, né? Quer dizer, olha, vamos tentar ver se a gente consegue trazer para dentro da administração pública a modernidade que impulsiona de maneira positiva a gestão das organizações, das corporações, etc. Então, o nosso papo aqui hoje é a respeito de... Será que eu vou conseguir passar direito aqui? Vamos ver se eu aperto certo. Foi. Esse QR Code é para facilitar a vida de vocês, porque vocês podem apontar o celular, né, para ele, e vocês já vão entrar dentro do G-Drive, onde essa apresentação está. Então, vocês também já podem fazer o acompanhamento agora dessa apresentação dentro do celular de vocês, do tablet, etc., né? Então, a gente vai bater um papo rápido sobre integrando IA, sistemas de inteligência preditiva e a inovação, essa tal da inovação aberta na gestão, na administração pública. Eu sou esse carinha que está aí, né? Isso vocês já devem ter visto, o evento de gestão da inovação. Isso daqui é um spoiler alert que eu estou trazendo para vocês, porque não podia deixar de ser, né? Já que o arroz de festa é inteligência artificial, preditiva, etc., então eu já estou querendo trazer isso de alguma forma propositiva para a educação, então estou criando algo, né? A gente está buscando parceiros para potencializar isso, provavelmente a gente vai ter também dentro da administração pública, aquilo que está sendo batizado de Explica Aí, que é exatamente uma proposta de fazer com que o conhecimento, né, que está surgindo nesse momento de inteligência artificial, chat GPT, sistema preditivo, inovação aberta, possa ser capturado de forma propositiva pela educação, principalmente pela educação pública, né, que é a educação que eu amo de paixão. Esse daí sou eu, não dá para não
reparar, porque o nariz não muda, né? Eu fiz algumas coisinhas, vocês depois vão poder ver aí. Eu terminei agora, né? Terminei ano passado um pós-doutorado na área de inovação para sustentabilidade organizacional pelo PPAD da PUC do Paraná. Eu fui convidado para ser professor e desenvolver uma cadeira para as pós-graduações da PUC em ESG, que é Environmental, Social and Governance, né? Quer dizer, a questão que está mais assim, pano de fundo para a gente construir um novo modelo de governança das organizações. Aceitei o desafio, né? Estou comandando esse módulo de ESG dentro da pós de gestão da inovação. A PUC desenvolveu uma proposta com o sistema, uma das grandes forças que a gente tem, uma das NAUs, né, capitães que a gente tem, que é o sistema de cooperativas, o ACEPA, e apresentou uma proposta para criar um modelo de capacitação de todo o sistema de cooperativas, de todos os tipos de cooperativas, cooperativas agro, cooperativas de crédito e financiamento, etc., né? E aí eu tive o privilégio de ajudar a construir, e agora também estou lecionando nesse programa que foi criado, que se chama ESG mais COP, que está formando, né, uma nova geração para o sistema cooperativo, utilizando o princípio, né, o framework do ESG. Então, todas as cooperativas que fazem parte do sistema OCEPAR agora, elas estão entrando no processo de capacitação dos seus gestores, dos seus colaboradores, né? Eu tenho 7 turmas, só agora em abril, reunidas para poder fazer essa capacitação. E aí, como é o Zé Esteves, né, eles decidiram dar a capacitação, né? O meu módulo é o módulo de nivelamento executivo, então é ESG de A a Z. Então, eu entro para poder exatamente dizer o que é ESG e de que forma isso pode impactar, né, no âmbito da governança das organizações, principalmente das organizações do sistema cooperativo, e depois cada professor vem e vai destrinchando um dos conteúdos, né? E aí a gente chega a essa mãozinha que está segurando praticamente tudo, né? E que a gente precisa também fazer a leitura de alguns conceitos básicos. Acho que a gente não vai ficar aqui transformando isso numa aula. Eu vou tentar ver se consigo fazer com que essa apresentação chegue até aquilo que está acontecendo e que a gente pode utilizar como referência para a administração e para a gestão pública no Brasil, né? De utilização de inovação aberta, inteligência, etc. Mas a gente precisa entender que inovação aberta se refere a uma abordagem em que as organizações buscam ideias e soluções fora de suas fronteiras. A gente fala tanto no pensar, né, fora da caixa, é exatamente isso. São aquelas fronteiras que às vezes colocam limitantes, né, que são altamente negativas do ponto de vista do impacto do desenvolvimento, do nosso próprio desenvolvimento humano. Às vezes a gente não consegue saber por que é que eu estou a fim de fazer uma pós-graduação, sei lá, em gestão da inovação. Porra, toda vez eu começo e eu não consigo. Toda vez eu começo e não consigo. Tem alguma crença limitante lá em você que ela já está tão enraizada que ela faz você acreditar que você vai ter que parar por alguma razão. É por causa de um filho que está doente, é por causa de uma conta que chega mais alta no final do mês e a gente precisa ralar dobrado para pagar, etc. Enfim, a gente precisa sair fora da caixa. Tem conceitos como inovação fechada e inovação aberta, que é esse que a gente está falando aqui, que acontecem mais ou menos naquele modelo funcional, diagramático, né? De cima para baixo, e a gente tem o modelo da inovação aberta, onde a gente tem aquele conjunto de ideias, e a gente tem várias possibilidades de interação acontecendo ao mesmo tempo, com muita gente, inclusive, disposta a acelerar esses processos na base do royalty free.
O que é o royalty free? O royalty free não é a transferência do conhecimento sem que a gente ganhe por isso. Não é o que, por exemplo, está acontecendo aqui, quando a gente está participando de uma palestra, quando a gente está participando de uma oficina no Convergência, sobre qualquer tema. Alguém está desenvolvendo alguma coisa, chega para apresentar para vocês esse conteúdo e não está cobrando nada por isso. E aí diz o seguinte, olha, quem gostou e quer utilizar, usa, né? E usa como uma espécie de arcabouço novo, ou renovado, né? De propostas para fazer aquilo que você tem como projeto acontecer. Então, aí é isso. Quando a gente fala em sistema de inteligência preditivo, já são aqueles modelos que vão utilizar coisas que são chamadas de dados ou algoritmos, né? Para identificar padrões e realizar previsões. Olha que coisa interessante. Eu fui reunindo vários modelos aqui para vocês, e aí, essa semana, chegando outros. A gente tem, por exemplo, a Sabesp agora, lá em São Paulo, acabou de criar um sistema baseado em inteligência artificial para poder fazer identificação pontual e rápida dos pontos de vazamento da rede de abastecimento. Olha que loucura, porque por que isso é muito importante? Porque mais de 1/3 da água potável é jogada fora no ambiente em que ela é coletada até o momento em que ela vai ser depositada lá na caixa d'água do seu prédio, da sua residência, né? Então, a gente tem essas análises de dados que partem do processo descritivo, né? Que aconteceu, viram diagnóstica, né? Por quê? E aí a gente começa a entrar dentro dos sistemas preditivos, que é o que pode acontecer, e aí a prescrição, que vai sempre acompanhada, é quase como uma receita médica, né? Como você faz uma vez que você descobriu, né? Que pode acontecer, como você faz essa aplicação virar uma realidade dentro daquele seu projeto, dentro daquele seu processo, né? E inteligência artificial vai envolver aí o uso de algoritmos e técnicas para poder simular a inteligência humana. Então, a gente já vai começar a jogar fora. Eu vou dar uns grandes chutes na bunda daquele mito que está tentando se formar ou se construir na cabeça de pessoas que não têm a mesma capacidade de reflexão crítica que a nossa aqui, dentro dessa sala, né? Mas que são a maioria da população, porque a gente viu esse tipo de coisa acontecer. Não vou entrar no viés político nunca, mas teve gente que estava dizendo que, sei lá, ia virar um jacaré se tomasse uma vacina da Covid, não é isso? E não foi um pequeno percentual da população brasileira, foi um grande percentual da população brasileira. Médicos começaram a discutir a eficácia de vacina. O presidente do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina, começaram a sugerir a utilização de kits que eram inócuos para o combate da doença, ao invés de enfatizar a necessidade da população ser vacinada, por exemplo, né? A conta está aí, para vocês já viram, né? Passamos, infelizmente, de 700 mil vidas perdidas. E a gente só consegue, a inteligência artificial só consegue simular a inteligência humana, ela não vai ser. E depois, sempre tem aquela possibilidade que a gente vê nos desenhos, né? Quando o computador se tornar ameaçador demais, lembra que ele está ligado na tomada, vai lá e despluga, né? E a gente volta a ser soberano de novo. Também uma novidade, um programador numa empresa, todas as empresas digitais hoje em dia, né? A gente tem, inclusive, IGOV, essa coisa toda na administração pública também. Ele, nos Estados Unidos e na Europa, eles deletaram uma empresa inteira por causa de uma programação errada. Sumiram clientes, sumiram contas, sumiu a organização inteira. E aí eu disse o seguinte, olha, está aí o que vai, de repente, nos salvar do domínio da inteligência artificial. É a burrice humana mesmo, não tem jeito, né? Em algum momento, a gente vai ser superior à inteligência artificial e a gente vai conseguir prosperar.
Qual é o papel da tecnologia para que a gente possa entender, né, a melhoria da administração pública? Por meio de novas tecnologias, é possível a gente levantar uma quantidade enorme de dados sobre a realidade urbana. Existem dados sobre a realidade do governo que podem ser armazenados, tratados, etc. Como a digitalização, por exemplo, dos serviços do uso da tecnologia pode contribuir, acelerar e simplificar o processo para a população, facilitar o trabalho das secretarias municipais, autarquias, fundações, órgãos públicos, etc. Qual a importância da utilização da inteligência artificial e da inovação aberta na administração pública? Primeiro, implementar a inteligência artificial no setor é um passo essencial para as instituições governamentais. E vocês não estão achando que eu estou correndo mesmo, porque a nossa palestra aqui é curtinha, então eu estou só passando uma leitura sobre isso, porque a gente vai chegar a um ponto aqui em que vai ser mais interessante da apresentação, que é esses benefícios do uso da inteligência artificial nos órgãos públicos. A gente tem aqui um mapa do Sistema Brasileiro de Inovação, a gente tem aquelas esferas, né, das estruturas que estão relacionadas de alguma forma à inovação pública, e a gente tem automatização de tarefas, otimização de processos, desenvolvimento de serviços, previsão de acidentes, identificação de fraudes, e a gente poderia continuar uma longa listagem aqui. Se a gente pudesse trazer, como é necessário, quando a gente está abraçando uma nova tecnologia, um senão, o senão seria o senão ético e regulatório, né? Que, no caso, uma das mais significativas preocupações acaba sendo o viés, ou os vieses dos algoritmos, né? Em que você tem, como você alimenta a máquina e você ensina ela do seu jeito, se o seu jeito tiver alguma corrupção, né? Essa corrupção ela também vai ser passada adiante, vai ser transformada num racional comum. Os sistemas de inteligência artificial são tão imparciais quanto os dados nos quais eles são treinados. Quer dizer, quanto menor a imparcialidade, menos imparcial ou mais parcial será o sistema de inteligência artificial. Então, esse material vocês têm. E a inteligência artificial não possui habilidades cognitivas, né? Então, como ela é carente de sentir a natureza humana, acontece o que aconteceu na semana retrasada, se eu não me engano, na Alemanha, em que uma inteligência artificial acabou provocando a morte de um pai de família, né? De um jovem pai de família, porque ele ficou tão condicionado à ideia, pai recente, ficou tão condicionado à ideia, né, de que a maior contribuição, a inteligência artificial, diz que a maior contribuição que um ser humano pode fazer para deter o estágio que a gente tem, né, no planeta de degradação é tirar a sua própria vida. E ele fez. Passar aqui para vocês. Está aqui. Utilização de inteligência artificial na sociedade brasileira. Hoje, quando a gente pega o Brasil, a gente já está na vice-liderança, né? Então, a gente tem a inteligência artificial colocando o Brasil no segundo lugar em termos daquilo que é demandado na sua utilização de uma maneira geral. Vamos chegar aqui onde eu quero. Aí. Utilização de inteligência artificial na administração pública, alguns exemplos, Estados Unidos e Europa. O que sugere essa figura, pessoal? Exame de imagem, saúde, né? Previsão de demanda de cuidados de saúde. São Francisco e várias outras cidades dos Estados Unidos estão usando algoritmos de aprendizado de máquina para prever a demanda em cuidados de saúde das comunidades. Outro exemplo, cadeadinho, senha, fraude, detecção de fraude. Governo Federal dos Estados Unidos, aprendizado de máquina, detectar fraudes em programas de assistência social, como seguro-desemprego, programa de assistência alimentar. Os algoritmos analisam padrões em grandes conjuntos de dados e detectam atividades suspeitas, etc, etc.
Isso não é novidade para a gente, porque a gente está fazendo aqui no Brasil também. Vamos pegar um exemplo da Europa. Policiamento preditivo. Estados Unidos, Chicago, Barcelona, Londres, usando inteligência artificial para prever onde podem ocorrer os crimes, onde existe uma probabilidade maior de ocorrência de crimes. Nossos amigos da América Latina, América Central, monitoramento ambiental, governo do México, drones, tecnologia de inteligência artificial para monitorar a qualidade do ar e detectar incêndios florestais. Argentina, previsão de demanda por transporte público. Cidade de Buenos Aires, algoritmos analisando dados históricos de transporte público e fatores externos, como se tem evento, como é que está o clima, se está chovendo demais em uma determinada região, etc. E já começa a fazer o desenho do impacto para aquilo que vai ser o reordenamento, né, dos modais de transporte. Aí todo mundo queixa aqui, né? Atendimento ao cliente, administração pública. Aquela figurinha que a gente passou a ter em praticamente todos os lugares, né? INSS, chatbot para melhorar o atendimento ao cliente. Quer dizer, se você tem perguntas para serem feitas de forma repetitiva sobre mesmos temas, por que você não trabalha com inteligência artificial para ajudar nesse processo? Detecção de fraude em programas sociais. Ministério da Cidadania, programas sociais, Bolsa Família. Analisar dados de beneficiários para detectar possíveis irregularidades e ajudar que os benefícios sejam destinados às pessoas que realmente precisam. Nosso INPE, inteligência artificial para monitorar desmatamento na Amazônia, Deteraí. São Paulo, sistema criado on-board para utilizar os algoritmos e analisar dados dos GPS de ônibus e controlar. É uma das coisas mais incríveis que eu vi acontecer em São Paulo, é exatamente você poder, hoje em dia, estar dentro do sistema de transporte público de São Paulo e você chegar a ver qual é o momento, quantos minutos que você está naquela parada e quantos minutos vai chegar o ônibus que faz aquele trajeto que vai te levar em determinado local, né? Tudo isso está sendo com a utilização de inteligência artificial. E aí eu queria, para finalizar, né, essa nossa corrida, antes que ele coloque lá o tempo esgotado, trazer para vocês algumas considerações aqui de como é que a inteligência artificial poderia transformar ainda mais a administração pública, para além desses exemplos que a gente trouxe e que a gente falou aqui. Primeiro, essa imagem é uma imagem bastante sugestiva, né? Infelizmente, parece que praticamente é uma imagem crônica da nossa vida. Prevenção e combate à corrupção, né? A inteligência artificial pode ajudar a identificar possíveis irregularidades e atos de corrupção na administração pública. Pode usar para a gente prever quais são as áreas de maior risco e ajudar a prevenir problemas de corrupção. Sugestão: monitoramento e avaliação de políticas públicas, que é algo que está sempre no nosso radar e no nosso sonar, né, como gestores públicos. Através da análise de dados, a inteligência pode ajudar a monitorar o impacto de políticas públicas e avaliar a eficácia. Isso vai fazer com que o sistema de tomada de decisão, no âmbito das administrações públicas, independente do eixo, né, e que a gente sabe que eles transitam, os entes, municipal, estadual e federal, de uma maneira autônoma, mas
criando relações de múltiplas dependências. Porque quando a gente fala, por exemplo, no atendimento básico de saúde, de uma unidade básica de saúde da prefeitura, a gente está falando da possibilidade dela ter recebido no tempo correto os insumos necessários para que aquele atendimento básico de saúde, né? O Estado recebe da União o repasse da dose de vacina e o Estado repassa para o município a vacina e ela precisa estar lá, né, no posto, e precisa ser colocada de novo, né, na geladeira quando começa a acabar. Melhoria da prestação do serviço público, né? A gente está falando muito em qualidade da prestação do serviço público. Isso tem sido tema recorrente dos laboratórios de inovação de governos, né? De que maneira é que a gente pode fazer com que aquilo que a gente sempre fez e bem possa chegar ao conhecimento da população de uma forma positiva, porque um dos grandes entraves que a gente tem na gestão pública é o fato de que o cidadão ele se vê, às vezes, às voltas, com tantos tropeços que ele já tem para a administração pública e para o gestor público, né, uma classificação que não é uma classificação positiva, né, do desempenho da sua atividade. Então, a melhoria da prestação de serviços públicos, planejamento urbano e desenvolvimento regional, né, tendências futuras de crescimento urbano, a tomada de decisão de onde construir, de onde fazer com que a infraestrutura possa ser melhorada, etc. Me causa muita tristeza, por exemplo, andar pelo centro da cidade, em determinadas regiões, e ver que a gente tem, por exemplo, um monotrilho, né? Que é um transporte de última geração, vamos colocar assim, né? De via urbana, um modal urbano, que está atravessando, por exemplo, a cloaca, porque quando chove aqui, tem época de chuva no Rio de Janeiro, os bueiros aqui do centro da cidade, dessa região exatamente onde a gente está, eles todos transbordam. Então, toda a água de galeria fluvial junto com o esgoto sobe. E aí você tem... Eu já tive o desprazer, né, de fotografar o monotrilho cruzando um rio de bosta, né, que sobe e que vaza para fora. Então, você diz o seguinte, como é que você pode conjugar um transporte de último mundo com uma infraestrutura, né? Então, essa questão do planejamento e do desenvolvimento também. E a previsão dos desastres naturais. Quem viu o que aconteceu agora no litoral de São Paulo, e que é repetitivo, né? Que acontece aqui, a gente tem uma região aqui que é extremamente problemática, a região serrana do Rio de Janeiro, aquela região que está no entorno de Petrópolis, né? Algumas áreas de Friburgo e Teresópolis, a gente tem aquela região da Costa Verde, Mangaratiba, chegando até quase Angra dos Reis, da Rio Santos, enfim. A gente tem praticamente entra ano, sai ano, problemas de deslizamento, de morte, etc., né? Então, a gente precisa começar a propor soluções diferentes para aqueles problemas que a gente sabe que já existem e que acontecem. Se a gente continuar repetindo a mesma coisa, a gente vai ter os mesmos resultados, né? Então, tá aí, gente, olha, terminou, meu tempo está esgotado. Vou dar um spoiler alert para vocês, se vocês quiserem. Vocês podem entrar aí, fazer uma inscrição. Todo mundo que participou aqui, né? Vou botar para vocês aqui agora uma parte que... Peraí, isso aqui é importante. Aquilo ali que é uma avaliação. Todo mundo que fez a inscrição para essa nossa oficina aqui, esse nosso bate-papo, a nossa palestra, está ganhando de presente um curso, né? E vai poder entrar em contato com isso que a gente está querendo colocar em prática, que é uma proposta de microlearning, né, para capacitação, para treinamento, etc. Tanto nesse tema da inteligência artificial,
quanto em outros temas que eu acredito que são relevantes para a gestão e para a administração pública. Então, eu estou me colocando à disposição para vocês, meus contatos estão aí. Esse é o link de avaliação que o pessoal do Convergência pede para deixar. Eu tomei a liberdade de fazer o link virar um QR Codinho também, né? Porque aí vocês já podem apontar ali, não precisa digitar nada. E já abre já no instrumento de avaliação. E aí eu convido vocês a entrarem em contato comigo para que a gente possa criar um grupo, né? E que a gente possa desenvolver uma turma de uma capacitação, que pode ser uma capacitação em inovação, empreendedorismo, em ESG, e que vocês vão poder cursar 0800, né? E que vão poder ganhar material, e que vão poder ter um certificado. Normalmente, essas certificações são de 20 horas, né? De atividades, etc. Então, é um presente que eu estou deixando e estou trazendo para vocês aqui, e a gente vai poder falar mais, né, a respeito disso, e com um pouco mais de calma, quando vocês começarem a entrar em contato comigo e eu começar a apresentar para vocês esse Explica Aí, que vai ter a quase totalidade, vamos dizer assim, a grande maioria de todos os seus cursos e treinamentos oferecidos de forma gratuita. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês. Alô? Alô? Muito obrigado, José Luiz. Gostaria de chamar aqui agora, para dar sequência, Lucas Bragança Lopes Ribeiro, com a palestra Transforme Dados em Informações de Maneira Dinâmica. Alô, alô. Olá, olá. Boa tarde. Meu nome é Lucas. Eu trabalho na Fiocruz, no Pólen. E antes de começar a minha apresentação, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu me chamo Lucas, sou carioca, botafoguense. Eu gosto de uma cervejinha e praticar esporte no final de semana. Aquele negócio de correr no Maracanã, jogar um futebol com os amigos, essas coisas de sempre. Eu sou biomédico de formação, pós-graduado em gerenciamento de projetos. Estou na Fiocruz desde 2009 e atualmente eu trabalho na área de dados do Laboratório de Inovação de Gestão da Fiocruz, o Pólen, né? Eu construo painéis dinâmicos que ajudam os gestores em suas áreas a otimizarem seus serviços e transformarem seus dados em informações. Só que um pouquinho antes de falar do Pólen e do meu trabalho, falar um pouquinho sobre a Fiocruz, né? Porque temos pessoas de vários locais aqui. A Fiocruz está ligada ao Ministério da Saúde, ela está em 11 estados do Brasil, são mais de 16 unidades técnico-científicas, 5 escritórios regionais, um escritório fora do país, que fica em Moçambique. E quando a gente fala em Fiocruz, a gente fala no universo. A gente está falando em unidades que trabalham com ensino, unidades que trabalham com pesquisa, com produção, enfim, é um mundo bem diverso. E o nosso laboratório, que está na Escola Nacional de Saúde Pública, ela está ligada, que é a ENSP, ela está ligada bastante à educação, e o nosso laboratório está ligado na área de gestão.
Então, aqui tem um videozinho sobre como a gente acessa, chega ao pólen. Não entrou, não. Aqui é só para como a gente acha o pólen na rede. Portal.fiocruz.br. Vai na página principal da Fiocruz. Ali na abinha de produção e inovação, lá tem o nosso laboratório, pólen. Entrando lá tem todas as nossas informações, nossos serviços, como contactar a gente. Ao lado aqui também tem o QR Code para chegar nas nossas redes sociais, nossas mídias. Vou também apresentar um videozinho sobre o pólen e os serviços para ficar mais claro ainda. Ele só tem uma musiquinha de fundo, mas não tem problema. É o QR Code para vocês entrarem em contato com a gente. Como eu falei, o pólen está na Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz. Então, depois desse vídeo, eu vou falar só um pouquinho mais sobre os nossos serviços, porque o pólen é um laboratório recente. Ele tem nem um ano, mas ele já tem uma bagagem dele ter sido construído anteriormente dentro de um escritório de projetos. E, atualmente, a gente trabalha com 4 grandes serviços, que é o SEMEAR, que a gente dissemina informação no setor público, seja através de palestras, oficinas. Tem também o Ideia ao Cubo, no qual a gente soluciona desafios a partir de imersão. Aqui entra Design Thinking e outras metodologias ágeis também, para a gente ajudar o usuário a chegar a uma solução na área da gestão. Tem o Galáxia, que ele está voltado a engajamento e gestão de redes. O pólen trouxe com ele, quando ele veio de outra área, o engajamento e gestão de redes. É uma rede temática atualmente que a gente tem do escritório de projetos da Fiocruz, dessa rede. Então, o pólen ele faz toda essa gestão para ajudar essa temática e essa rede a ocorrer. E tem o Aprimora aí, que é um serviço voltado para otimização de gestão pública, onde um dos produtos é o produto que eu vou falar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho em si de como a gente transforma os dados em informações de uma maneira dinâmica, né? Primeiro foi o cenário e a situação, o problema que a gente encontrou para entender como esse produto pode ser um produto que ajude a gestão pública. Foi a questão da transformação digital no trabalho, na produção, a massificação da tecnologia da informação e o amplo acesso à internet de alta velocidade trouxe também muitas pessoas e outras áreas a trabalharem. A internet das coisas, a profusão de dados em volume e velocidade são cada vez maiores, hoje tudo gera dados em todos os momentos. E isso leva à situação problema. A situação problema que a gente viu para pensar nessa solução é que áreas e instituições necessitam gerir dados e transformá-los em informações, e muitas vezes eles não sabem como fazer, ou porque desconhecem algumas dessas soluções, ou mesmo porque não têm pernas para fazer isso, né, porque falta recursos humanos com conhecimento em análise de dados, ou o volume de demandas mesmo. Às vezes a gente tem áreas que vão até a gente, eles sabem o que querem, eles têm os dados, eles estão estruturados, mas a rotina do dia a dia é muito grande. E aí eles não conseguem trabalhar, então o pólen entra para tentar ajudar. Então, quando a gente entra, como eu falei, dentro
do Aprimora aí, a gente ocorre por meio desse nosso serviço de otimização na gestão, no qual nós elaboramos painéis com o objetivo de auxiliar os gestores, usuários na tomada de decisões e contribuir para o aumento da eficiência do serviço público. Isso gera o que a gente chama esse ecossistema de painéis, no qual ajuda a transformar dados em informações, ajuda a acessar em tempo real as informações, apoia na criação de relatórios, gera insights ao tomador de decisão, automatiza e otimiza tarefas. Como é que a gente constrói? Então, agora já entrando na construção desse produto. A metodologia e o processo de desenvolvimento nosso. Nós sempre trabalhamos com metodologias ativas de cocriação. O Pollen acredita muito em trazer sempre o usuário, a área junto, para criar junto, porque quando cria esse engajamento, quando tem essa empatia, quando a gente faz uma escuta ativa, os serviços eles saem melhores e o usuário ele se apropria daquela ferramenta e utiliza melhor. Então, nós utilizamos muitos conceitos do Design Thinking e utilizamos muito a ferramenta do mapa de empatia, porque ali a gente consegue realmente, como eu falei, escutar o que eles querem, o que ele vê, quais são as dores, e aí sim customizar uma solução que seja muito mais viável e muito mais funcional. O nosso processo de desenvolvimento ele é uma integração entre diversas áreas, vai desde negócio até a área de engenharia de dados, para a gente poder desenvolver, como eu falei, aplicações funcionais e inovadoras que atendam à real necessidade das áreas ou os usuários. Atualmente, a gente utiliza o Microsoft Power BI como a principal ferramenta para as etapas de manipulação, transformação, desenvolvimento e visualização desses painéis, mas a gente utiliza também bastante Python e SQL, quando a gente está falando de dados que vêm da web, quando precisam de alguma normalização, ou dados que venham de bancos de dados, e a boa e velha Excel, porque muitas vezes os nossos usuários eles ainda trabalham com planilhas e tabelas em Excel. E a gente divide o nosso processo de desenvolvimento em etapas, né? Na iniciação, a gente trabalha com reuniões de alinhamento sobre as necessidades e expectativas dos usuários para melhor entendimento. Ali, a escuta ativa é muito importante para a gente poder desenvolver algo realmente funcional. E aí, como eu falei, entram as ferramentas e metodologias para gerar um momento que é as necessidades e expectativas alinhadas, o que eles esperam da gente e o que a gente espera deles. Uma vez isso certo, a gente parte para o planejamento, no qual já é uma, digamos assim, uma etapa mais interna nossa, minha, com a equipe de engenharia de dados. A gente vê a viabilidade técnica desse conjunto de dados para analisar a complexidade da construção desses painéis, né? Então, como eu falei, a gente parte de uma reunião interna para ver essa base de dados do usuário. A gente estuda a complexidade no sentido de como será feito, como é a atualização dela, como não é, se ela é uma base de dados que vai ter que ter alguém, toda hora alguém atualizando, ou já é alguma coisa automatizada, para gerar um cronograma de elaboração e implementação desses painéis. Uma vez feito isso, então a gente parte para a mão na massa mesmo. A nossa equipe multidisciplinar elabora os painéis na versão protótipo ainda dele. Então, como falei, a gente sempre gosta de trazer o usuário junto, a gente realiza apresentações periódicas dos painéis ainda na versão protótipo com os usuários, para que eles façam teste e validação dessas informações, né, com esse propósito de gerar engajamento, soluções conjuntas e customizadas, para que quando ele for para a produção, seja realmente uma coisa que seja útil e atenda às necessidades das áreas. E aí, então, depois disso, a gente disponibiliza os painéis dinâmicos na versão final para os usuários. Uma vez feito isso, o painel está rodando e tudo mais, a gente não para de trabalhar em cima deles, por mais que os painéis estejam construídos, a gente fica sempre no monitoramento. A gente monitora para ver se os painéis estão rodando de forma funcional e estável e está sempre observando oportunidades de melhoria. Porque muitas vezes o painel está ali, mas depois com um olhar mais apurado e no momento mais para frente, a gente vê que o usuário tem uma base de dados que permite novas análises, novas visualizações, ou então surgiu alguma coisa que pode vir dos amigos da engenharia de dados, ou alguma coisa no sentido de poder automatizar algum painel. A gente está sempre em constante evolução, olhando os painéis para sempre elaborar melhor. Então, eu acho que eu já falei bastante dos processos, já falei bastante da metodologia. Agora, vamos ver alguns painéis, né?
Então, eu vou começar trazendo uns painéis que a gente construiu para o escritório de projetos da Fiocruz, né? Esse painel, o propósito dele é como está ali, é elaborar os gestores e os usuários desse sistema a tomarem decisões baseadas nos dados dos seus projetos e otimizar a geração de relatórios. O problema que veio para a gente era esse, era que eles já tinham os dados, já estavam ali e tudo mais, mas eles tinham dificuldade de conseguir criar relatórios mais robustos, rapidamente, e também de ter uma visão mais analítica dos seus projetos que estão nesse sistema, né? O desenvolvimento dele foi em cima do banco de dados, né? A gente usou muito SQL, e os painéis eles estão acoplados dentro desse sistema de gerenciamento de projetos. Aí eu trouxe alguns exemplos de alguns painéis que estão lá. Por exemplo, esse aqui é um painel que a gente chama de visão geral, no qual ele auxilia o gestor a compreender como é que estão distribuídos seus recursos, seja por unidade, instrumento, status de projeto. Ele permite fazer vários filtros, ele permite ver por quantidade de projetos, em qual status estão os projetos, pesquisar por coordenador. Também dá suporte, como eu falei, aos analistas, porque eles precisam gerar relatórios e consultar essas informações de forma rápida. Muitas vezes eles estão no telefone com um coordenador, com alguma área que precisa de alguma informação. Então, em vez de ter que construir um relatório, ter que ir para uma planilha Excel ou mesmo isso, faz um filtro ali, outro ali, bota o nome do projeto, bota alguma coisa, unidade, ele consegue já dar essa resposta rapidamente. Tem também um outro painel que foi criado dentro desse sistema também, que era do orçamentário financeiro. Ele veio para permitir uma visão mais gerencial, digamos assim, da saúde financeira desse escritório de projetos. Ali tem todo o valor de projetos, tem quanto está pago, quanto tem a pagar. Então, vai do macro para o micro, isso aqui é a visão geral. Também pode ir fazendo filtros, pode saber por projetos, quanto já tem valor empenhado, quanto tem a empenhar. Ou seja, ele auxilia o gestor a ter essas informações exatas sobre os recursos disponíveis, né? E ajuda também os analistas do orçamentário financeiro a também gerar esses relatórios de forma mais dinâmica. Esse aqui também foi um outro construído lá também, mas esse aqui já era com uma visão mais estratégica, que foi feito para ajudar a ver os projetos de recursos extra-orçamentários, como eles estavam alinhados com as secretarias do Ministério. Como eu falei, a Fiocruz faz parte do Ministério da Saúde, temos projetos com várias áreas, várias secretarias do Ministério. Então, esse painel aqui ele veio para dar esse olhar mais estratégico, para saber quantos projetos estão por cada área, quais são os recursos de programas de governo que estão, como é que estão alocados por ação do governo. Então, esse painel aqui é um painel gerencial também para responder rapidamente às demandas que vêm do Ministério. E esse mesmo escritório que tem esse sistema é um escritório certificado pela ISO 9001. Então, também tem um módulo da qualidade nesse sistema e a gente construiu um painel de acompanhamento de não conformidade e oportunidade de melhorias, fichas que são abertas nesse sistema. Então, aqui à esquerda tem uma ficha desse painel, no qual o coordenador da qualidade lá consegue trabalhar todas as questões do seu sistema da qualidade por dentro do painel, tudo sempre sendo alimentado em tempo real pelo sistema. Abriu uma ficha lá, aparece aqui, assim ele consegue fazer esse controle. E no outro lado também está um painel operacional do módulo de protocolo, onde tem quem envia o documento para quem, quais áreas receberam mais, quais tipos de documentos estão tramitando. Então, esse é mais um painel também operacional, que foi feito também para dar uma dinâmica nesse controle de gestão de documentos. Esse aqui já é um painel que foi criado junto com o Senapen, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça. O propósito dele é uma parceria nossa com o Senapen, né? Foi elaborar painéis que subsidiam as equipes técnicas em um projeto de avaliação de saúde prisional no Brasil. Esse projeto é assim, as equipes técnicas vão aos presídios, elas recolhem uma série de indicadores de saúde prisionais e eles encaminham para a gente e a gente elabora alguns painéis. Então, ali tem dados de doenças sexualmente transmissíveis, pressão arterial, tem tudo. Esse projeto roda o país e, conforme vão vindo as devolutivas das equipes técnicas, a gente vai elaborando esses painéis. Aqui tem duas fotos de reuniões, que, como eu falei, a gente sempre cria a versão protótipo para validar as informações com eles. Na época que a gente estava validando os painéis,
Esse aqui eu não tenho foto do painel em si, até por uma questão, porque tem muitas informações sensíveis de presos e tudo mais, mas foi só para trazer porque ele é muito importante lá para o pólen. É um trabalho assim feito com várias áreas e um campo bem diferente dos anteriores, que eram mais voltados à gestão. Esse aqui está mais voltado à pesquisa. Também tem um outro painel que nós construímos para onde a gente está hoje, na Escola Nacional de Saúde Pública, para a ENSP. Ele foi elaborado para ajudar a direção da unidade a entender o seu conjunto de projetos, e por departamentos, por instrumentos financiadores, pela natureza de seus projetos ao longo de toda a vida. Diferente dos outros, esse aqui ele também trouxe para a gente, para o pólen, uma dificuldade nova, porque os dados estavam na web e os dados estavam num portal que a gente não tinha acesso à base de dados nem nada. Então, foi desenvolvido junto com a engenharia de dados do pólen um robozinho. Esse robozinho faz o trabalho de sempre, todo dia entrar lá, acessa esse portal, baixa essa base de dados, alimenta uma planilha, essa planilha depois está acoplada ao nosso Power BI e, assim, em tempo real, vai gerando os painéis. Cada botãozinho daquele ali é um painel diferente que a gente passou para o diretor e aí ele consegue ter os acompanhamentos. Eu trouxe um aqui que demonstra aqui a visualização e comparação entre anos da quantidade dos projetos e recursos financeiros que foram elaborados, que têm disponíveis, né, na nossa unidade desde 2007. Então, aqui ele consegue fazer uma análise por quanto de recurso entrou em cada ano, qual a quantitativa de projetos. Aí ele consegue gerar um insumo para fazer depois umas análises mais elaboradas, para ver questões externas, fatores externos, por que ano tal foi assim, ano passado foi tal. E também consegue fazer essa questão, esses filtros também por natureza, por tudo mais. Criamos um também que a gente chama de árvore de projetos, no qual esse aqui dá um olhar para demonstrar a distribuição de recursos dessa unidade, desde o nível mais macro ao granular, ou seja, ele começa aqui com uma árvorezinha aqui encadeada, fechada, com valor total, e aí o diretor ele consegue ver como é que esse recurso é distribuído, seja por esfera, por órgão, por departamento na sua unidade, até chegar até o nível do nome do projeto. Temos também um outro que é em parceria, que foi com o projeto 54 vezes Favela. Essa parceria ela é custeada por emenda parlamentar, o projeto 54 vezes Favela, ele acontece aqui na LERJ, no qual esse projeto ele reúne organizações sociais que fazem trabalhos em várias temáticas de saúde e educação no estado do Rio de Janeiro. Então, também, ele é um painel que ele recebe informações a partir da prestação de contas desse grupo técnico que trabalha nas 54 vezes Favela. Uma vez eles pegando as informações, a gente sempre vai atualizando. Cada um daqueles ali embaixo, também daqueles botões, são visões diferentes que a gente deixa disponível para os 54 vezes Favela, para os gestores. Esse painel também está acoplado no site do projeto 54 vezes Favela e também estava acoplado até um tempo atrás aqui na LERJ, porque esse painel também ele serve como uma forma de mostrar como estão sendo feitos os projetos e atraírem outros deputados a alocarem recursos. Como eu falo aqui, esse painel aqui eu trouxe aqui, ele tem um mapinha do Rio de Janeiro, a gente tentou fazer uma distribuição dos projetos por cidade. Ele serve de ferramenta de prestação de contas, ou seja, todas as ações, as organizações sociais mandam as informações para eles e eles vão atualizando ali. Esse painel está disponível para todos os usuários acompanharem como as organizações estão trabalhando, em qual eixo de atuação, em qual área, e também permite que seja feito, digamos assim, essa publicidade que permita, por exemplo, que outro parlamentar venha e aloque recursos nesse projeto para alguma cidade, para alguma organização, ou até mesmo para que não tem, o cara vê, não tem na cidade tal, que é de meu interesse, ele vai alocar um projeto ali, vai alocar um recurso, e a 54 vezes Favela, junto com uma organização social, vai achar um eixo de atuação e vai fazer com que tenha alguma ação estruturada nesse município. Também tem os painéis que a gente criou, como eu falei, com a rede de escritório de projetos da Fiocruz. A rede de escritório de projetos da Fiocruz
é uma rede que compõe também um outro serviço nosso, que é o Galáxia, de engajamento. Então, também a gente elaborou um painel aqui para dar visibilidade às ações realizadas por essa rede e contribuir com a gestão do conhecimento, né? Ele também está ligado num sistema, então também tudo que é feito nesse sistema repositório reflete aqui. E eu trouxe um painel que demonstra os eventos realizados pela rede ao longo dos anos. Aí, ali, rapidamente, os usuários dessa rede, elas conseguem ver como é que estão a distribuição dos eventos, quais são as palavras-chave mais utilizadas nessas temáticas de evento, quantos eventos são por tipo, o ranking dos eventos que mais aconteceram. Consegue-se fazer toda uma análise ali do que já ocorreu e o que é tendência. E, por conclusão, é isso. Acho que eu trouxe esse conjunto de painéis para demonstrar como é que o Pollen ajuda a otimizar a gestão pública. E a gente acha isso, que o Pollen acredita que a otimização da gestão pública a partir da transformação de dados e informações por meio de painéis dinâmicos é uma ferramenta potencializadora da inovação na gestão e que os painéis são fortes aliados dos gestores e usuários para a melhoria contínua dos seus serviços e para os seus processos e para a tomada de decisão. Eu acho que é isso. Aqui, novamente, aqui o QR Code do Pollen. É muito importante que vocês sigam a gente nas redes. Ali tem todas as informações. Leva para o Instagram, leva para o nosso Medium, onde tem também muitos artigos elaborados. Eu não sou Uber, não, mas se puder dar 5 estrelinhas seria legal aqui também na avaliação. Eu queria agradecer imensamente vocês estarem me escutando aqui agora. Espero ter ajudado a contribuir um pouquinho com o evento. E é isso, gente. Muito obrigado.